estar falando para vocês sobre a minha história, a sua história, a nossa história, a história da igreja, da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é hoje a maior igreja pentecostal do mundo. Ela contabiliza hoje cerca de 10 milhões de membros, se não me falha a memória. Então, nós somos um povo, sim, uma massa muito poderosa. Graças, irmã missionária Nora, a duas pessoas, dois homens, a dois rapazes, cheios de energia, cheios de saúde, rapazes que não se conheciam a princípio, eles se conheceram assim em uma ocasião muito especial, que foi Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ambos nasceram no mesmo país, na Suécia, mas se conheceram em um evento específico. Eles fizeram uma amizade tão profunda, tão íntima, que mais quiseram tudo programado por Deus. Eu quero aqui, antes de falar de Daniel Berg e Gunnar Wingren, falar com vocês do avivamento, do movimento pentecostal que começou, na verdade, lá nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa. Gravem esse nome. O que você vê hoje na igreja, nos cultos, esses glória, esses aleluia, essa histeria que diziam na época, era uma histeria, línguas estranhas, que muitos de vocês, adolescentes da era moderna, não querem nem um dia sequer falar disso, mas um dia vocês vão passar por essa experiência, que é o batismo com o Espírito Santo. É a maior experiência depois da salvação do crente, é a experiência com o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Na Rua Azusa, um pastor negro chamado pastor William, ele era um pastor sem teologia, sem cultura nenhuma, e as pessoas que estavam ao redor dele, os amigos dele, eram pessoas assalariadas, pessoas pobres, e eles tinham um galpão no lugar, eles faziam o culto deles de uma forma pentecostal. E aquele barulho chamou a atenção do bairro, chamou a atenção da cidade, vinha pessoas, turistas, mexicanos, de outras nacionalidades, evangélicos, claro, e entraram naquele galpão, viam aquele culto barulhento, e aquilo chamou a atenção deles, eles começaram a cultuar a Deus, e o nome do Senhor ser glorificado ali. E começou a encher, e houve a necessidade de eles alugarem um estábulo, onde se criava cavalo. Para vocês terem uma ideia, um cheiro mal de cavalo, de fezes de cavalo, exalava ali no ambiente, e eles tinham que se conformar com aquilo, em cultuar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, e ainda com aquele cheiro horrível de cavalo. Mas assim foi crescendo esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, em 1906, que quando começou esse movimento, eles nem púlpito eles tinham. Eles pegavam carros vazios de sapato, empilhavam elas e faziam dali um púlpito. Assim era o movimento pentecostal que começou ali, nos Estados Unidos. Agora eu quero falar para vocês de Daniel Berg. Daniel Berg foi um homem, um sueco, que nasceu na Suécia em 19 de abril de 1884. Foi educado segundo os princípios cristãos na Igreja Batista em março de 1902. Foi para a cidade de Boston, nos Estados Unidos, trabalhou como fundidor de aço. Fundidor, era um trabalhador. Depois de uma visita à Suécia, lá na Suécia, ele ouviu falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que era uma novidade. O que é isso? Mostrava para ele um livro de Atos, com certeza, que era a Bíblia e que estava acontecendo ali na Europa. E ele teve uma curiosidade sobre isso, e Daniel Berg resolveu estudar sobre o assunto, essa coisa de batismo com o Espírito Santo. E ele comprou essa passagem, entrou no navio e volta para os Estados Unidos e começou a ler a Bíblia, livros, e passou a orar. Ele viu no livro de Atos, capítulo 2, irmão Fábio, que esse tal de batismo com o Espírito Santo se conseguiria através de oração, cujo foi o tema da escola que nós usamos hoje, oração. E ele começou a orar dentro do navio. Ele começou a orar, e o que aconteceu? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Chegou nos Estados Unidos cheio do poder da unção de Deus. E decidiu, vou pregar o Evangelho, recheado com o batismo com o Espírito Santo. Então, ali foi tremenda essa experiência que ele teve com Deus. Estudando o assunto de oração, recebeu o batismo com o Espírito Santo dentro do navio em que ele viajava. Em 1909, Gunnar Wingren e Daniel Berg se encontraram na cidade de Chicago em uma conferência
falaram muito sobre as convicções que tinham como missionários. Não vou falar sobre o Gunnar-Vigg, porque o assunto aqui em foco é Daniel Berg, mas o Gunnar-Vigg foi um outro homem que também teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele queria muito fazer uma missionária, porém Deus deu uma irmã em línguas estranhas, e Deus falou assim com ele: meu servo, tu irás para o missionário, mas depois que você for revestido de poder. Então ele começou a buscar também essa unção, esse poder, foi batizado, aí sim, estava pronto. E ele se encontrou em uma ocasião com Daniel Berg, e ambos falavam a mesma língua, tinham a mesma chamada, eram batizados com o Espírito Santo também, e tinham a mesma missão missionária, queriam pregar o Evangelho, queriam sair dos Estados Unidos, queriam atravessar fronteiras. E Deus usou um homem, mudou de uma casa onde eles moravam. Ele teve um sonho, esse homem, sonhou que via um homem parar perante Daniel Berg e Gunnar-Vigg. Aquilo incomodou ele, procurou os missionários, falou: eu vi um homem parar. Mal sabia o dono daquela casa, porque já estavam orando, pedindo para Deus mostrar para eles qual seria o lugar, o destino de poder pregar o Evangelho. E eles